Bom, se o uso não é recreativo, ou seja, eu vou utilizar de forma profissional, de forma comercial esse equipamento, a pergunta se responde é, ele tem mais do que 250 gramas? Se a resposta for negativa, então, de novo, eu não preciso de nenhum documento da ANAC. Porém, se ele tiver mais do que 250 gramas e eu for fazer um uso profissional desse equipamento, a próxima pergunta é, ele tem mais do que 25 quilos? Se essa resposta for positiva, eu preciso ter um certificado de aeronavegabilidade. Se eu estiver falando agora de um equipamento que está entre 250 gramas e 25 quilos, ou seja, classe 3, eu tenho que fazer uma outra pergunta. Eu vou operar dentro da linha divisada e abaixo de 400 pés, ou seja, 120 metros? Se a resposta for negativa, então, de novo, eu preciso do certificado de aeronavegabilidade. Caso contrário, basta apenas o cadastro na ANAC, no sistema chamado CISANTE. Esse certificado de aeronavegabilidade ele é chamado de CAER. É um certificado de aeronavegabilidade especial para aeronaves remotamente pilotadas. A obtenção do CAER habilita as aeronaves com projeto autorizado a voarem dentro do escopo aprovado. Então, percebem que tem um caminho a ser percorrido. Para eu obter o CAER, eu preciso ter a aprovação do projeto perante a ANAC. Então, aquela resposta à pergunta de, eu tenho, por exemplo, um Phantom 4, eu posso fazer um voo B veloz? Por que a resposta é negativa? Porque hoje, no Brasil, são poucos os equipamentos que têm aprovação de projeto e, com isso, a gente consegue fazer uma operação E veloz ou B veloz, ok? E também acima de 120 metros de altura. Então, tentar resumir nesse quadro aqui como é que a ANAC divide os processos e qual que é o resultado de cada processo. Então, para aeronaves classe 1, ou seja, que tem peso máximo de decolagem maior do que 150 kg, o processo é chamado de processo de certificação. Tem que ser atendido uma série de requisitos em vários regulamentos. Então, aqui eu tenho o RBAC 21, o 23, o 27. Ao término desse processo, vai ser emitido um certificado de aeronavegabilidade. E a aeronave precisa ter o registro no RAB, no Registro Aeronáutico Brasileiro. Se a gente estiver falando de uma aeronave classe 2, ou seja, peso máximo de decolagem entre 25 kg e 150 kg, o processo muda. Ele passa a ser um processo de autorização de projeto, então os requisitos que eu vou ter que atender pertencem apenas ao RBAC ECO 94. E ao término desse processo de autorização de projeto, o que é emitido é um CAER, então é o Certificado de Aeronavegabilidade especial para RPA. Mas assim como classe 1, a aeronave precisa ser cadastrada no RAB. E vai funcionar da mesma forma para o classe 3 que for operar acima de 120 metros de altura e para o classe 3 que for fazer voo além da linha divisada, o voo B veloz. Okay? No caso de aeronaves classe 3 que vão operar abaixo de 120 metros de altura e dentro da linha divisada, o que é necessário é apenas o cadastro no CISANTE, tá? E alguns requisitos do ECO 94, que é o objetivo dessa apresentação aqui, é esmiuçar algum desses requisitos também. A regulamentação ela tem uma natureza reativa, ela nunca estará à frente da tecnologia. E por que ela tem essa postura? Porque a ideia é que as ações que são propostas e são tomadas não gerem efeitos colaterais. Okay? É essa a ideia da regulamentação. Se a gente olhar um cenário aqui de classe 3, ou seja, falando de aeronaves com peso máximo em 250 gramas e 25 quilos, voo dentro da linha divisada e abaixo de 400 pés, então todos os produtos da DJI, por exemplo, se enquadram na intersecção dessas três condições, ok? O que eu enxergo? Que aeronaves de pulverização agrícola, elas já vão entrar na intersecção, por exemplo, de um voo dentro da linha divisada e abaixo de 120 metros de altura. E a gente tem, por exemplo, o IBI, que tem aprovação de projeto para voar
além da linha divisada, mas abaixo de 120 metros. Então, ele fica nessa intersecção entre classe 3 e abaixo de 120 metros. E a gente tem o Arator, tem uma fabricante brasileira chamada ExMobot. O Arator 5 Bravo, até dia 15 de setembro de 2019, ele ficava nessa intersecção entre classe 3 e o voo dentro da linha divisada. E por que até 15 de setembro? Porque ele passou por um processo e agora ele é autorizado também a fazer voos além da linha divisada. Então é essa notícia aqui, o Arator 5 Bravo é aprovado pela ANAC para voos BVLOS. E como é que ele foi aprovado? Porque a empresa passou por um processo de aprovação de projeto. Então, os clientes dessa empresa passaram a demandar um produto que estivesse dentro dos requisitos. Então, a empresa foi lá, gastou horas de engenharia e aprovou esse projeto para voos além da linha divisada. Como é que eu encontro quais projetos já foram autorizados no site da ANAC? Então, a gente tem a página. Na página da ANAC tem lá uma seção só de projetos autorizados. Então, a gente consegue, por exemplo, identificar quais produtos já têm essa aprovação. Então, trazendo de novo o exemplo do Arator 5 Bravo, a gente tem ali a primeira autorização do projeto em junho de 2018, e aí sofreu uma revisão em setembro de 2019. Então, tá lá, esse produto agora, ele pode fazer voos dentro da linha divisada com até 2 km, podem fazer voo EVLOS com até 5 km e também além da linha divisada abaixo de 120 metros com alcance de até 5 km. Ok? Vou aproveitar o momento aqui para trazer um artigo que foi publicado recentemente falando da importância do certificado de aeronavegabilidade especial, o CAER. Bom, tentando resumir aí de novo num quadro, o classe 1, eu preciso fazer o registro, passa por um processo de certificação de acordo, por exemplo, com o RBAC 21, tem idade mínima para operar, você precisa de um certificado médico aeronáutico para ser piloto desse equipamento, você precisa ter licença e habilitação para ser piloto desse equipamento, precisa ter o seguro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é chamado de seguro reta, e precisa ter a avaliação de risco operacional também, que é feita de acordo com a IS 93004. No classe 2, a gente continua tendo a necessidade do registro da aeronave, o processo é de aprovação do projeto e basta atender os requisitos da subparte ECO do RBAC ECO 94. Bom, e o restante também, idade mínima, licença médica, licença para pilotar. O classe 3 já tem algumas condições. Se o voo for dentro da linha divisada, apenas cadastro. Se for um voo BVLOS, você precisa ter o registro perante o RAB. Autorização de projeto, se for voo BVLOS ou acima de 400 pés. Você não precisa de certificado médico para operar um classe 3, mas vai precisar de uma licença e habilitação caso as operações sejam acima de 120 metros de altura. Porque aí a gente começa a já ter interferência com o tráfego aéreo de aeronaves tripuladas. E aí é só a título de curiosidade, para o uso recreativo de aeronaves remotamente pilotadas, também chamado de aeromodelos, as restrições são bem menores. Tá? Mas para todas as classes, o que a gente tem? Que a operação seja distante de área de terceiros, ou caso contrário, essas pessoas que estejam próximas à operação sejam anuentes, ou que você utilize até uma barreira física, por exemplo, quando a gente tem uma feira e essa feira está demonstrando um equipamento. Bom, outro item que o regulamento traz é que não é permitido voar próximo a pessoas não anuentes. Então, se essas pessoas estiverem a menos de 30 metros, a gente precisa contar com a anuência dessas pessoas. Tá bom? E aí é importante quando a gente está fazendo a avaliação de risco operacional, então lá de novo, dentro da IS ECO 94-003, contar com esse cenário operacional. Então, como é que você mitiga o fato de uma pessoa adentrar dentro do seu campo de operação?